Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar organizado pela equipa da Amen.pt. Estamos aqui a aguardar mais uns momentos, aqui esperar que entretanto cheguem mais pessoas aqui ao nosso webinar. Muito bem. Então, o meu nome é Paula Barbosa e faço parte da equipa comercial da Amen. Hoje temos connosco um convidado muito especial, é o Bruno Moraes, que integra a equipa de Ponto.pt. O Bruno é analista de cibersegurança e vai ajudar-nos a esclarecer algumas das questões que mais preocupam empresas e utilizadores no dia-a-dia digital. O objetivo desta sessão é abordar as boas práticas essenciais de cibersegurança de forma clara, prática e acessível, para que todos possam sair daqui mais informados e preparados. Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Susana Neves e faço parte da equipa comercial da Amen, tal como a Paula. É com enorme satisfação que voltamos a este formato de partilha e de esclarecimentos. Bom dia também, Bruno Moraes, obrigada por aqui estares. Para quem está a participar connosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a estas sessões que pretendem, acima de tudo, ser úteis, interativas e esclarecedoras. Convidamos-vos a participar connosco e, ao longo deste webinário, não se esqueçam de colocar as vossas questões e todos os esclarecimentos poderão ser dados com base no questionário que nós temos a possibilidade de pôr em questões aqui ao lado. No final da apresentação, vamos então ter um espaço dedicado exclusivamente às perguntas e respostas. E aproveito para dizer que, caso no final não seja possível responder a todas as questões em direto, garantimos que o respectivo acompanhamento das mesmas e, portanto, teremos todo o gosto em dar aqui esclarecimentos. Paula. Aproveito também para relembrar que a nossa equipa comercial está sempre disponível para vos apoiar, seja através de reuniões via Teams, seja através de reuniões presenciais. O nosso compromisso é ajudar cada cliente a encontrar soluções mais adequadas às suas necessidades de forma próxima e personalizada. Esperamos então que este webinar seja útil para o vosso dia-a-dia digital. E agora, sem demoras, portanto, passo a palavra ao nosso convidado, ao Bruno, que irá conduzir a apresentação de hoje. Bruno? Obrigado, Paula. Obrigado, Susana. Agradecer também aqui à Amen por esta oportunidade e por nós podermos também participar neste âmbito no digital. Dizer também bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tal como vocês já devem estar a ver aqui o ecrã, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre como nós podemos proteger o nosso domínio. Algumas e dicas que nós vamos dar aqui poderão ser muito úteis no vosso dia-a-dia e para aquilo que é o mundo dos domínios. O meu nome é Bruno Moraes, tal como a Paula e a Susana também já tinham dito, sou analista de cibersegurança no Ponto.pt e vou então proceder a este webinar. O Ponto.pt, só fazendo aqui uma breve introdução, o Ponto.pt é uma associação privada sem fins lucrativos, tem como seus associados a DECO, a ACEPI e a FCT, é um modelo multi-stakeholder de governação e tem aqui algumas missões, digamos assim, no seu dia-a-dia. É o registry do domínio.pt, o domínio de topo de Portugal, tem como objetivo dinamizar e promover também a utilização da internet, neste caso a nível nacional. É também um player nacional na capacitação e inclusão digital de pessoas e organizações. E, claro está, por fim, também, mas não menos importante, a segurança e a confiança no domínio.pt também é algo que nos preocupa e que nós trabalhamos diariamente para manter a nossa zona.pt o mais segura e fiável possível. Aqui mais focado naquilo que é o PT-SOC, que é o nosso Centro de Operações de Segurança, o Centro de Operações de Segurança do Ponto.pt, do qual eu faço parte, encerra aqui dois grandes objetivos, duas grandes missões em si. A primeira das quais é acelerar e aprofundar também internamente a questão da detecção, resposta e prevenção a incidentes de cibersegurança, neste caso ao nível da zona.pt,
através também dos seus meios tecnológicos, processuais e humanos que são necessários para a proteção da infraestrutura e dos serviços críticos. E depois tem também aqui uma vertente que consiste em densificar então os níveis de cooperação com todos os parceiros, nomeadamente neste contexto, no nosso contexto, que é o ecossistema da gestão de nomes de domínio em .pt. Posto isto, o digital, e neste caso começando aqui por uma nota relativamente ao digital, porque nós vemos isto diariamente na cibersegurança, vemos que há cada vez mais um sentimento de preocupação com aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos, nos últimos anos. Nós gostaríamos de deixar também aqui uma nota de positividade daquilo que é a nossa interação com o digital no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, nos nossos negócios e até no nosso lazer também. E aqui a aposta no digital, a nossa aposta no digital no dia-a-dia para as organizações é uma aposta que nos pode garantir uma grande eficiência e agilidade em processos internos. Poderá ser também um motor de inovação, inclusão e desenvolvimento de novos serviços, novos produtos que nós venhamos a ter, e podemos também com o digital chegar a muito mais pessoas, se calhar até além fronteiras, coisa que se calhar anteriormente seria mais difícil sem o digital. E também existe uma satisfação e um reconhecimento sustentado na melhoria da experiência do cidadão comum, no contacto e na resposta a estas mesmas solicitações. Portanto, apesar de existir também estes riscos, estes riscos ao nível da segurança da informação, ao nível dos dados, existe também um mundo positivo, um mundo que nos permite sonhar, que nos permite desenvolver e criar e chegar a outras geografias que antigamente seria impensável chegar sem o digital e, portanto, nós devemos sempre balançar aqui as nossas, ou seja, a tendência de uso do digital e perceber que o digital poderá ter muitos desafios, devemos estar alerta para todos esses desafios que possam surgir e esses riscos, mas também devemos utilizar e devemos explorar e devemos ser brilhantes ao nível da criação e do desenvolvimento dos nossos negócios. Aqui, ao nível do que é um CCTLD. O CCTLD como o nome indica, é Country Code, é um tipo de domínio que representa um país específico. Neste caso, como vocês veem aqui, temos dois tipos de TLDs. Temos o Country Code e temos os Generic TLD. Os Generic TLD são domínios como, por exemplo, o .com, o .org, como está aqui, o .amazon. E os Country Code Top Level Domain acabam por ser domínios como o .pt, .es, .uk, entre outros. Como é que nós identificamos qual é o domínio de topo? Como vocês veem aqui abaixo, isto basicamente é um URL, é um link que nós consultamos diariamente nos nossos browsers, nas nossas pesquisas na internet. Nós podemos validar, em primeiro lugar, temos o protocolo, não é? Neste caso é HTTPS. Depois temos o nome de domínio, o domínio que nós estamos então a consultar. Neste caso acaba por ser o ptsoc.pt, é o nosso domínio interno da nossa equipa. E temos então o .pt, que é então um domínio topo, é aquilo que refere qual é que é o CCTLD que está aqui implícito. Lembro, poderá não ser um CCTLD, poderá ser um GTLD. E depois então tem então o caminho normal para o destino que nós queremos consultar e o fecheiro em específico. Neste sentido, e entrando aqui já naquilo que é o ecossistema DNS, nós temos aqui esta perspectiva, a perspectiva do registro do nome do domínio. Nós categorizamos as pessoas que são clientes ou que poderão vir a tornar-se clientes, que querem registrar um domínio, nós classificamos como registrantes, são os nossos registrantes. E os registrantes, por norma, na sequência de um registro de domínio, aquilo que acontece é os registrantes consultam os registrares, se existe um determinado domínio em questão de qualquer, neste caso de .pt, diria, se esse domínio poderá estar então disponível.
neste caso, registrar os nossos parceiros que nos ajudam nesta questão do registro de nomes de domínio, verificam então a disponibilidade e se é possível então registar esse mesmo domínio que o utilizador pretende. O utilizador, ou o registrante, neste caso, faz o pedido, o registrar valida, vai à base de dados do registry, neste caso do .pt, é validado se esse domínio está disponível, isso poderá ser então registado, é validado então nos servidores de nomes de domínio e é posto, então posto em produção esse domínio. Ao nível depois da resolução do nome de domínio, o utilizador, qualquer utilizador como nós, vamos então à internet, consultamos o determinado domínio que nós queiramos consultar, neste caso o domínio que foi registado anteriormente. O domínio, ou neste caso as máquinas, comunicam entre si, vai ao servidor de resolução de nomes de domínio, qual é o domínio, para perguntar onde é que este domínio poderá estar então alojado e para ser possível consultar, e é então feita essa pesquisa até aos servidores de nome de domínio, que depois nos vão retornar então a resposta e nos vai então permitir então consultar o domínio em questão. Para ser mais fácil a explicação, este slide se calhar é mais fácil para visualização e para explicação. Nós temos aqui alguns passos naquilo que toca à consulta do nome de domínio. Por exemplo, imaginando que o exemplo que nós temos aqui, o domínio ptsoc.pt. O utilizador, qualquer um de nós que tenha acesso a um dispositivo eletrónico e que tenha acesso à internet, quer consultar o ptsoc.pt. Vai fazer essa pesquisa no browser. O que é que acontece em primeiro lugar? A nossa máquina vai então verificar se no seu armazenamento local, na sua caixa local, se tem evidências ou se tem histórico de este domínio já ter sido consultado no passado. E se efetivamente tiver sido consultado no passado, aquilo que vai acontecer é que vai responder automaticamente ao utilizador e muito mais celermente ao utilizador com este domínio, com esta resolução deste domínio. Caso a nossa máquina, porventura, não tenha guardado ou não tenha armazenado esta informação, então vai passar e vai perguntar ao resolver recursivo onde é que se encontra então este domínio do ptsoc.pt. Mais uma vez, esta máquina, este servidor, vai então fazer a validação do seu armazenamento local, da sua caixa local também. Vai validar uma vez mais se efetivamente tem informação sobre este domínio. Neste caso, se tiver, então vai retornar essa resposta e vai ser uma resposta mais célere também. Caso não tenha, vai então passar para o próximo servidor, neste caso para os servidores root, os servidores de nomes de domínio. Vai perguntar onde é que está o ptsoc.pt, também o domínio em questão, e este servidor vai então responder que não sabe onde é que está o domínio ptsoc.pt, mas sabe onde é que estão os servidores dos nomes de domínio alojados ou referentes, neste caso, ao .pt. Retorna essa informação ao resolver recursivo, com essa indicação de qual é que será o servidor onde está então os domínios .pt. O resolver recursivo, com esta informação, vai então consultar este mesmo servidor de nomes do .pt, vai validar e fazer mais uma vez a pergunta sobre onde é que se encontra este mesmo domínio. O domínio, neste caso o servidor de nome, vai dizer que o domínio encontra-se em determinado servidor de nome, que não o próprio, vai dizer onde é que se encontra, e o resolver, então, por sua vez, vai conseguir chegar ao destinatário, neste caso ao servidor de nome de domínio, ou name server autoritativo, onde efetivamente se encontra, então, o nosso domínio que nós queríamos consultar inicialmente, neste caso o ptsoc.pt. Consultando e tendo chegado aqui ao name server, onde está o domínio em questão, vai então retornar o IP. Ou seja, nós também sabemos aquilo que no DNS, neste caso, tudo aquilo que nós digitamos no browser, ou seja, todos os domínios que nós digitamos e as consultas que nós fazemos, estão todos associados a um IP. Ou seja, é aqui uma máscara, digamos assim, os nomes são uma máscara para aquilo que é então o destinatário em específico, que será então o IP.
retorna-nos então o IP ao resolver recursivo. Por sua vez, o resolver recursivo retorna o IP original deste domínio à máquina, à nossa máquina, e por fim a nossa máquina então acaba por estabelecer então aqui o conteúdo, a comunicação web, neste caso ao servidor onde está então o ptsoc.pt, e estabelece assim a ligação e acaba então, ou acabamos nós por ter então no nosso dispositivo a visualização que nós queríamos então verificar inicialmente. Basicamente, e aqui um bocadinho de forma mais rápida, é assim que o DNS acaba por funcionar e as nossas pesquisas diárias acabam por funcionar ao nível das consultas web. Bruno, Contudo, só que, sim, desculpa, só para relembrar que temos, portanto, neste webinar temos um chat. Se tiverem alguma questão, portanto, poderão colocar, que no final, portanto, o Bruno depois responde a todas as questões. Também para indicar que este webinar está a ser gravado, depois fazemos chegar por e-mail. A equipa de marketing, portanto, depois enviará por e-mail. Obrigada, Bruno. Obrigado, Paula. Sim, qualquer questão que tenham, poderão colocar e eu depois também no final terei todo o prazer em responder. Ou tentar responder, claro. Relativamente aqui à pesquisa, como eu vos falei anteriormente, temos então aqui um mecanismo, ou é este um mecanismo de forma mais high level, mais leve, digamos assim, que funciona então o DNS ao nível da internet e as nossas pesquisas diárias web ao nível daquilo que é a internet e da resolução dos nomes de domínio. Contudo, nós, e como também comecei a apresentação por vos dizer, acabamos sempre por ter os nossos desafios e os riscos associados às nossas pesquisas na internet e à nossa navegação, neste caso a internet. Este é o último relatório disponível. Este é um relatório efetuado anualmente pelo Centro Nacional de Cibersegurança. É o relatório de riscos e conflitos, tal como poderão ver no canto inferior direito aqui do slide. É o último, foi verificado ontem, é o último que está disponível. Ainda não há a versão 2026. E estas foram as principais ameaças cibernéticas detectadas ou identificadas, digamos assim, pelo Centro Nacional de Cibersegurança. A primeira das quais é o phishing e o smishing. Como vocês todos já deverão ter ouvido falar não só em notícias, mas também, se calhar até já poderão ter sofrido algum deste tipo de ataques, ou pelo menos uma tentativa. O phishing consiste, por norma, ou aquilo que é mais conhecido, na tentativa de enganar o utilizador, neste caso com, por exemplo, um e-mail que contém um anexo malicioso ou até um URL, um link malicioso, em que se nós clicarmos poderá nos redirecionar para páginas maliciosas e que nos vão, por exemplo, pedir para inserirmos credenciais essas que depois vão ser filtradas e que haverá alguém por detrás que irá então ter acesso às nossas credenciais e entrar então nas nossas contas em questão. O phishing tem aqui diversas vertentes, não é só esta vertente geral que nós conhecemos por norma de e-mail. O phishing tem também o smishing, tal como está aqui descrito. O smishing é relativamente ao nível o objetivo é exatamente o mesmo, é tentativa de enganar uma pessoa, neste caso a vítima, mas neste caso será mais ao nível de mensagens, neste caso seja web chat, seja mensagens a nível de telefone ou qualquer outra metodologia. Temos também, que não está aqui presente, mas que faz parte também deste núcleo, o phishing. O phishing também tem o mesmo objetivo, tem como objetivo também enganar o utilizador final, a vítima, mas neste caso, em vez de ser ao nível de e-mail ou ao nível de mensagem, acaba por ser ao nível, por exemplo, de uma chamada telefónica em que tenta também retirar algumas informações ao utilizador final, à vítima. E ainda, algo que não é muito falado hoje em dia, mas que também existe e cada vez está a ser mais utilizado neste âmbito, acaba por ser o quishing. Em que é que consiste o quishing?
o phishing consiste, por exemplo, o objetivo é sempre o mesmo, para qualquer uma delas, é a tentativa de enganar o utilizador final, mas o phishing acaba por tentar enganar o utilizador final com um QR Code. O que é que acontece? Nós hoje em dia, e acontece em alguns restaurantes, acontece em hotéis, acontece na nossa vida, no dia-a-dia, na sociedade, acontece que muitas das vezes temos QR Codes para nós podermos escanear e aceder a uma página, por exemplo, para o menu, para a carta de um restaurante, por exemplo, para os serviços de um hotel ou qualquer outra iniciativa que exista. Existe esta crescente utilização do QR Code. E aquilo que acontece é, muitas das vezes, o QR Code acaba por ter, ou por trás, quando nós escaneamos, fazemos o scan deste QR Code, levar-nos a uma página. Se um ator malicioso, seja ele qual for, associar uma página maliciosa, um site malicioso a este QR Code e colocar na rua, ou à entrada de um restaurante, por exemplo, nós poderemos ser tentados a fazer scan a este QR Code e, involuntariamente, acabar por comprometer o nosso dispositivo com uma informação, neste caso, com um acesso a um site malicioso. Isto é algo que eu refiro sempre e que acho que é bastante importante termos este alerta desta crescente tentativa também de enganar o utilizador final através de phishing, neste caso dos QR Codes. Em segundo lugar, também como principais ameaças cibernéticas, tivemos a engenharia social também que acaba aqui por ser, no fundo, neste caso, a comunicação entre o ator malicioso e o utilizador final com o objetivo de retirar informações que possam ser importantes, informações confidenciais ao utilizador, ou à vítima, neste caso. Em terceiro lugar, tivemos aqui o ransomware. O ransomware, neste caso, e relativamente a estes relatórios efetuados pelo Centro Nacional de Cibersegurança, teve aqui um decréscimo de utilização, ou melhor, de utilização com sucesso relativamente ao ano transato. No entanto, é algo que continua a ser bastante utilizado. O ransomware acaba por consistir na cifração ou na encriptação dos nossos dispositivos. Por exemplo, se nós descarregarmos um determinado tipo de software que seja malicioso para o nosso dispositivo e que acabemos por não validar a origem, se é fidedigno esse mesmo software, poderá acabar então por infectar o nosso dispositivo e, através do nosso dispositivo, acabará por também encriptar os nossos ficheiros e depois, por norma, aquilo que acontece acaba por haver uma nota de resgate no nosso dispositivo, em que também, por norma, aquilo que os atores maliciosos pedem é para nós fazermos um pagamento, nomeadamente em bitcoins ou em criptomoedas no geral, para desbloquear então o acesso à informação que foi anteriormente encriptada. Por norma também, e daquilo que nós vemos diariamente e nas notícias também que nos chegam, quase nunca ou nunca é feito, mesmo que a vítima acabe por pagar aquilo que o ator malicioso pede, nunca é feito a decifração ou o desencriptamento, neste caso a consulta original aos ficheiros originais da vítima. Portanto, aquilo que também recomendamos sempre neste âmbito é sempre para as pessoas não fazerem o pagamento, tentarem explorar outras alternativas, pedirem ajuda, neste caso às autoridades competentes neste âmbito, para atuarem e não fazerem o pagamento, neste caso ao ator malicioso, assim que tem o seu sistema infectado. Depois, em quarto, temos a exploração de vulnerabilidades. A exploração de vulnerabilidades acaba por ser aquilo que o nome indica, vulnerabilidades que surgem diariamente nos nossos dispositivos, naquilo que nós utilizamos, e muitas das vezes nós até, por exemplo, dispositivos que nós temos eletrónicos, acabamos por não fazer as atualizações devidas diariamente e acaba por abrir aqui portas em que sejam exploradas certas vulnerabilidades e que permitam então aos atores maliciosos ganhar acesso às nossas máquinas, ganhar acesso à nossa informação e ter então essa informação do lado dele sobre nós que seria confidencial e que não deveria ter.
E depois aqui, por fim, neste top 5 que nós selecionámos, temos então a negação de serviços distribuída, que mais não é, ou que consiste, neste caso, por exemplo, no acesso, ou em tentativas de acesso massivas a determinado sistema. Por exemplo, imaginemos um determinado domínio, qualquer ele que seja, acaba por ter aqui um conjunto de tentativas de acesso massivas, por exemplo, um número que poderá não ser tão fidedigno, mas para vocês terem noção, 100 mil pedidos a esse mesmo domínio num segundo. E depois de forma continuada no tempo. Acaba por provocar aqui neste caso, muitos pedidos ao servidor e o servidor acaba por ter aqui, acabará por não conseguir dar resposta a todos esses pedidos e acabará então por originar, neste caso, a indisponibilidade desse mesmo serviço e acabaremos por não conseguir então aceder a esse mesmo sistema. Isto foi o top 5 que nós selecionámos, de acordo também com o relatório de riscos e conflitos do Centro Nacional de Cibersegurança no ano 2025. No entanto, existem outras ameaças e outros desafios, outros riscos na internet que são também igualmente relevantes e que também devemos estar a par e que também vos convido a consultar e terem também essa noção daquilo que nos rodeia e daquilo que é mais disseminado, neste caso para a vertente maliciosa, no dia-a-dia. Fazendo aqui esta primeira parte, este primeiro enquadramento inicial, vamos então entrar aqui em algumas dicas que nós selecionamos e que poderão ser interessantes, caso ainda não tenham nos vossos domínios, não tenham ainda configurado algumas destas dicas que nós vamos dar aqui, poderão ser interessantes também para promover uma maior robustez e uma maior resiliência ao vosso domínio. Peço desculpa. Pronto, aqui nesta vertente, nesta segunda parte, relativamente ao vosso domínio, vamos abordar aqui 5 pontos e o sexto é mais na vertente de verificação e não tanto de ativação de um determinado serviço, ok? Começando aqui pelo primeiro, temos as passwords. Pronto. As passwords é algo que já vocês certamente já ouviram falar, é algo que é transversal a todas as pessoas, a todos os sistemas e neste caso à internet, ao digital. As nossas passwords acabam por ser a nossa chave de casa digital, não é? Ou seja, é algo que é intransmissível, que nós não devemos partilhar com ninguém e devemos guardar o mais seguras possíveis e também não devemos de forma alguma repeti-las. As passwords, por norma, e tendo em conta os mínimos olímpicos e aquilo que é os mínimos que nós recomendamos, é que as passwords devem ser o mais longas possível e ter no mínimo 9 caracteres, ok? Quantos mais caracteres, melhores, obviamente, mas no mínimo as passwords devem ter 9 caracteres. No entanto, caso nós estejamos a falar de palavras-passe para utilizadores que têm algum tipo de privilégios, algum tipo, por exemplo, privilégios de administração a algum determinado sistema que exista, nós recomendamos que no mínimo deverão ter 13 caracteres. Obviamente que isto são recomendações, obviamente que isto são também recomendações que são os mínimos olímpicos que nós consideramos, mas recomendamos fortemente que quantos mais caracteres, ou seja, se puderem ter mais que 13 caracteres, seria então o ideal. Cada palavra-passe deverá também conter não só caracteres, ou seja, não só letras, deverá também conter números, símbolos, para acrescentar também aqui algum tipo de dificuldade e de complexidade à nossa palavra-passe. E depois, por fim, algo que nós também nunca devemos fazer é colocar informação pessoal nas nossas palavras-passe, informação como, por exemplo, as nossas datas de nascimento, os locais de residência onde nós residimos atualmente, ou os nossos locais de nascimento, o nome de um animal de estimação, ou de um clube futebolístico, por exemplo. Nós nunca devemos referir essa informação pessoal, porque muito provavelmente no digital, e para mais se nós tivermos redes sociais, e porventura até venhamos a colocar
informações sobre estas questões poderá vir a ser explorada por alguém que nos está a ver, neste caso no digital, nos está de alguma forma a espiar e poderá então fazer aqui uma tentativa massiva de descobrir as nossas credenciais e efetivamente de ter sucesso nessa mesma descoberta. Agora, vocês dizem-me assim, e tal, pois, tens muita razão, mas eu tenho 50 acessos diferentes ou 100 acessos diferentes. Eu não vou decorar 50 ou 100 palavras-passe diferentes. E é verdade, ninguém consegue, eu acho que é humanamente impossível, diria, mas também há algo que nós utilizamos diariamente, que são os gestores de palavras-passe. Os gestores de palavras-passe consistem, muitos deles, não poderei dizer-vos alguns, nomeadamente o KeePass, o Bitwarden, entre outros. Não vos vou recomendar nenhum em particular, porque isso vai da experiência de cada utilizador e tem que ser o utilizador a utilizar e a experienciar para perceber qual é que efetivamente fará sentido. Mas é algo que vocês só têm que saber uma palavra-passe, que é a palavra-passe original, a palavra-passe de entrada. E como só têm que saber uma palavra-passe, poderão acrescentar complexidade a essa palavra-passe de entrada nesse gestor. E depois lá dentro terão então o vosso cofre, digamos assim, com todas as vossas credenciais selecionadas e também ao nível de organização de acessos, também vos digo que é algo bastante interessante, que nos ajuda também a ter os nossos acessos atualizados, ajuda-nos a podermos também trocarmos as nossas credenciais com alguma regularidade e acaba também por nos ajudar também a decidir quais é que são as palavras-passe para determinados sistemas que nós queremos utilizar, com base em algumas features que nós podemos, algumas configurações ou filtros que nós podemos colocar lá, ajuda-nos a pensar numa palavra-passe determinado tamanho e número de caracteres, com caracteres especiais, com símbolos, com números, com qualquer tipo de questão neste âmbito das palavras-passe. Portanto, é algo que nós também recomendamos fortemente a utilização e a exploração neste mesmo âmbito. Depois também, claro está, aqui falámos relativamente às palavras-passe, que é importante termos palavras-passe e credenciais, no fundo, robustas, seguras, mas acaba por também, se nos descobrirem essa mesma palavra-passe, por muito mais robusta que ela seja, consegue-nos entrar logo diretamente também na nossa conta e nos nossos sistemas. O que é que acontece? E o que é que também recomendamos fortemente e que é algo que nós também trabalhamos diariamente para fazermos esta disseminação, que é a utilização da autenticação multifator, ou neste caso em inglês, Multi-Factor Authentication, MFA. Isto acaba por ser aqui uma camada extra no nosso processo de segurança do dia-a-dia, nas nossas credenciais, ou seja, nos nossos acessos que nós fazemos no dia-a-dia. O que é que deve de acontecer com o duplo fator de autenticação? Deve de acontecer aqui a combinação de 2 ou mais fatores. O primeiro do qual é as nossas credenciais, seja o user e a password, é algo que acabamos por saber, ou seja, mais que não seja ao nível do nosso gestor de palavras-passe, é algo que temos também ao nível de token ou de códigos SMS, ou seja, acrescentar aqui este duplo fator de autenticação, mas podemos depois também acrescentar mais fatores de autenticação, nomeadamente aquilo que é algo que somos. Neste caso, a impressão digital. Por exemplo, a impressão digital também é algo que é intransmissível e que só a nós nos diz respeito e, portanto, é algo que confere aqui alguma segurança para a autenticação e confere aqui a autenticidade, neste caso, do acesso a esse mesmo sistema. E neste âmbito da autenticação multifator, o que é que nós podemos fazer para ativar, e neste caso ao nível do registro, ao nível dos nossos domínios? Nós, para ativarmos esta autenticação multifator, para fazermos esta ativação, podemos entrar então na área reservada do registro.pt, ok? Eu creio que vocês vão ter acesso a esta apresentação também, e tendo acesso e também vão ter disponível esta apresentação para consulta mais tarde.
portanto, eu não vou preocupar-me em deixar aqui demasiado tempo este slide e vocês mais tarde, se tiverem interesse e caso ainda não tenham ativo, poderão então consultar e seguir aqui todos os passos que estão aqui indicados e fazer então esta ativação. Mas como eu estava a dizer, poderão então aceder ao registro.pt.pt, clicar na área reservada, clicar neste caso no nome no canto superior direito e selecionar as preferências do utilizador, clicar neste caso em ativar a autenticação de 2 fatores no botão no canto superior direito e depois clicar em ativar a autenticação via SMS ou então ativar a autenticação com QR Code. Eu prometo que este QR Code é legítimo, vocês poderão fazer scan, não tem problema, mas é algo que nós recomendamos vivamente e que vocês ativem, caso ainda não tenham, e que é algo que vos confere uma maior resiliência, uma maior autenticidade nos vossos acessos. Passando aqui a outro tema, e aqui a outro serviço que nós temos. Peço desculpa. Temos aqui o Registry Log Service, ok? O Registry Log Service é um serviço premium, digamos assim, prestado aqui pelo .pt. Em que é que consiste o Registry Log Service? O Registry Log Service consiste na questão de quando é feito um pedido, por exemplo, de alteração de titularidade, de alteração de gestão, alterações de informação técnica ao nível do domínio na zona e nas delegações da zona, responsabilidade técnica. Quando existe um determinado tipo de alteração ao nível de um domínio, é feito um pedido, neste caso, ao .pt, ou seja, acaba por ser um pedido feito normalmente na plataforma do registro, e o .pt depois vai validar manualmente estas alterações que foram pedidas anteriormente, vai confirmar com o titular estas alterações, se efetivamente o titular pediu estas alterações e se fará sentido estas alterações, e caso o titular depois permita estas alterações, as alterações são efetuadas. Caso o titular não tenha conhecimento ou não permita estas alterações, as mesmas não são efetuadas. O que é que acontece? Mesmo que alguém acabe aqui por entrar nas vossas contas, por ter conseguido acesso às vossas credenciais e faça um determinado tipo de tentativa de alteração de informação ao nível do domínio, esta alteração vai ser validada então depois manualmente por nós e nós iremos entrar então em contacto com o titular desse mesmo domínio, convosco neste caso, para efetivamente confirmarmos se a alteração pedida foi efetivamente pedida por vós, ou se tem esse mesmo conhecimento, ou se não foi, então não será então consumadas essas mesmas alterações, ok? É algo que é bastante positivo, também evita aqui, neste caso, uma eliminação voluntária do domínio, neste caso, e pode ser positivo, poderá ser bastante benéfico para o caso de vocês terem algum tipo de problema, alguém vos conseguir entrar na conta e não vai conseguir ter impacto, ou o impacto será mínimo ao nível daquilo que respeita aos vossos nomes de domínio, ok? Neste âmbito, aqui ao nível do Registry Log, vocês também poderão ativar, ou seja, poderão pedir à entidade gestora, a entidade gestora vai aceder à respectiva área partilhada, à área reservada, aqui no registro PTPT, acede ao domínio que pretende associar este serviço, subscreve o serviço em configuração técnica, também tem que ler e aceitar, obviamente, os termos e condições aplicáveis a este mesmo serviço, e depois acede ao menu Pagamentos e Faturação e efetua o pagamento da subscrição. Okay, esqueci de dizer, este serviço é efetivamente um serviço que nós temos, mas é um serviço com subscrição, ou seja, terá que ter um pagamento adicional para ser possível usufruir deste mesmo serviço. Não vos sei dizer agora de momento qual é que é o valor, mas também, caso exista essa questão, poderei então também partilhar convosco mais tarde. Isto ao nível do Registry Log Service. Depois, ao nível também aqui das nossas pesquisas, digamos assim, na internet, dos domínios.
temos também o DNSSEC, ok? DNSSEC acaba por ser aqui um conjunto de extensões de segurança, neste caso para o DNS, neste caso para o sistema de nomes de domínio. Como é que funciona o DNSSEC? O DNSSEC acaba por proteger aqui esta informação do DNS em si própria, ou seja, acaba por garantir que os visitantes estão realmente a consultar um site legítimo e não estão a consultar um determinado site falso, um site que foi criado por terceiros e foi adulterado na tentativa de enganar então aqui o utilizador final, ou neste caso a potencial vítima, digamos assim. O DNSSEC acaba por fazer aqui a configuração de um determinado domínio, que seja ele qual for, vai ter a configuração num determinado servidor, no servidor, neste caso, DNSSEC, e vai certificar toda a camada, ou seja, todo o caminho entre o utilizador, de acesso do utilizador ao servidor onde está então alojado o domínio, neste caso, vai confirmar e validar, certificar, digamos assim, todo este caminho. Porquê? Porque caso, imaginemos que consultemos um determinado domínio que tem DNSSEC, ou um domínio que não tem DNSSEC, por exemplo, e o domínio nós consultamos, fazemos o pedido, mas a meio do caminho o site é alterado por um site, por exemplo, muito semelhante. Existe um ator malicioso que, efetivamente, verificou, através dos nossos pedidos de DNS, que nós fizemos um pedido para determinado site, identifica qual é que é o site, tem um site igual, com um domínio ligeiramente diferente, com um URL diferente, e vai-nos então apresentar a nós, utilizadores finais, vai-nos apresentar o site, neste caso, que este terceiro, o ator malicioso, criou, e que nós não vamos, ou muito provavelmente não daremos conta das alterações existentes, iremos, porventura, inserir as nossas credenciais e não vamos, ou seja, o ator malicioso vai então acabar por ter acesso às nossas credenciais por via neste caso, deste acesso ilegítimo que nós fizemos. O DNSSEC, quando nós acedemos a um domínio DNSSEC, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer esse pedido ao servidor original, onde está esse mesmo domínio. O caminho que depois nos vai retornar para nós utilizadores tem o caminho todo certificado com DNSSEC e vai validar etapa por etapa, ou seja, todos os servidores que for, então, todo o caminho que a nossa pesquisa percorrer, vai validar e vai verificar se está certificado para aquele domínio em questão. Quando chegar a nós, utilizadores finais, o que é que vai acontecer? Nós vamos verificar um site que sabemos que efetivamente é o site original e que não existiram, então, alterações pelo caminho para esse mesmo site. Caso existam alterações com DNSSEC, por exemplo, temos aqui uma alteração que ocorreu a meio do caminho, aquilo que muito provavelmente irá acontecer é que não nos irá retornar o conteúdo. Ou seja, na pesquisa que nós fizermos a essa mesma página web, a esse domínio, não nos irá depois, como utilizadores finais, então retornar o conteúdo web. O que é que isto acaba por assegurar? Acaba por assegurar aqui três componentes. Acaba por assegurar a autenticidade, a integridade dos dados e depois a prova de não existência desse mesmo domínio. E isto acaba também por evitar ataques de DNS spoofing ou cache poisoning, em que o invasor, neste caso, o ator malicioso, digamos assim, acaba por alterar as respostas DNS para redirecionar então os utilizadores, a potencial vítima, para sites falsos. Aqui, ao nível do DNSSEC, como é que nós podemos ativar? Por norma, para ativar, devemos aceder ao painel de configurações dos registros DNS na plataforma do registrado. Por norma, costuma ser cPanel, ok, que é o exemplo que nós temos aqui apresentado. Deve aceder à ferramenta na Zone Editor e selecionar a opção DNSSEC, ok? E depois deverá então criar a chave na opção Create Key e guardar os detalhes das chaves criadas, ok? E depois, por fim,
aceder ao menu de gestão do domínio que pretende ativar DNSSEC, clicar em segurança e inserir então as chaves DNSSEC em questão para fazer então esse mesmo pedido. Só de referir, que eu esqueci-me de referir anteriormente, que neste caso o DNSSEC acaba por utilizar aqui uma criptografia assimétrica, ou seja, acaba por utilizar aqui a questão das chaves públicas e privadas para a assinatura digital dos registros DNS, dos registros DNS. Então, continuando, entramos aqui mais numa componente, neste caso ao nível do e-mail. Temos aqui, em primeiro lugar, o SPF, como está aqui indicado, o Sender Policy Framework, e neste caso o SPF acaba por ter aqui como objetivo limitar os canais autorizados para o envio de correio eletrónico. O SPF tem como função base, digamos assim, dizer quais são os servidores que estão autorizados a enviar e-mails com aquele nome de domínio. E neste sentido, acaba por também ajudar a evitar aqui a questão de spoofing e de não, ou seja, de não sermos, não haver uma falsificação, digamos assim, do endereço de envio. No SPF, e tal como está aqui à direita, quando nós validamos ou quando é feita a validação ao nível do SPF, nós temos 4 componentes. Temos a componente do PES, ou seja, a componente em que o sistema validou o domínio, validou o e-mail e estava tudo em conformidade e então passou e aceitou a mensagem, entregou ao destinatário final. Temos o fail, ou ward neste caso, que acaba por ser o endereço, acaba por falhar no teste e, por norma, acaba por recusar essa mensagem, colocar, por exemplo, no spam ou no junk, algo do género. Temos o soft fail, em que o endereço acaba por também falhar neste mesmo no teste, mas o resultado não é definitivo e acaba por aceitar esta mensagem e colocar aqui alguma marca em que esta mensagem acaba por ser suspeita, acaba por não ser totalmente, ou poderá não ser totalmente legítima. E depois temos aqui o neutral, que acaba por ser, ou seja, que o endereço não acaba, nem passou nem falhou no teste, acaba por deixar aqui um bocadinho à consideração do utilizador final qual é que será então o destino e deixar aqui por vontade do utilizador final se aceita ou não aceita a mensagem em questão. Depois temos o DKIM, tal como também está aqui indicado, Domain Keys Identified Mail. Neste caso, o DKIM acaba por visar aqui garantir a integridade e a autenticidade do correio eletrónico enviado através também da utilização da tecnologia de criptografia, neste caso assimétrica, como está aqui indicado. E em que é que consiste, ou como é que funciona aqui o DKIM? O DKIM acaba por, ou neste caso o servidor de e-mail acaba por assinar o e-mail digitalmente com uma chave privada. Neste caso, o destinatário em questão vai acabar por usar, então, uma chave pública para poder, então, confirmar, ou poder aceder e, neste caso, garantir a autenticidade e confirmar que o e-mail não foi alterado pelo caminho e que, efetivamente, veio, então, de um domínio legítimo. E depois aqui também, por fim, temos, então, destes 3 tópicos, temos, então, o DMARC. O DMARC também, tal como está aqui, Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance, acaba por permitir aqui declarar aqui ao destinatário, caso o DKIM, o SPF e o DKIM falhem, ele define, ou tem aqui políticas que definem o que é que ou o que é que deverá ser feito nesta mensagem, neste caso. O domínio, neste caso, quando publica, tem uma política de DMARC indicada, o que é que deverá fazer, ou o que é que o servidor destinatário deve fazer. Se deve aceitar, se deve colocar em quarentena, ou se deve então rejeitar estes e-mails não autenticados. E acaba por fornecer relatórios sobre estas tentativas de envio destes mesmos nomes de domínio. No fundo,
como é que estas informações que eu acabei de vos dar aqui, como é que nós podemos então validar se se o nosso domínio ou se os nossos domínios estarão configurados corretamente, tendo em conta estas questões que eu vos falei aqui anteriormente, ou até outras, existem mais informações presentes. Poderemos consultar então aqui ao nível do WebCheck, não sei se já conhecem. O WebCheck acaba por ser aqui uma iniciativa conjunta entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a nossa organização, .pt, que acaba por ter aqui algumas validações. Quando nós colocamos aqui o nosso domínio, ele faz a validação do nosso domínio e acaba por verificar as configurações do domínio, ao nível de configuração e de segurança do domínio, acaba por verificar aquilo que nós temos ou não temos configurado no nosso domínio, ou que até poderemos ter configurado, mas não estará totalmente bem configurado, ok? Portanto, acaba por promover aqui uma adoção maior de boas práticas e de standards, que acabam por contribuir aqui para uma zona .pt mais segura, íntegra e, neste caso, resiliente àquilo que são os desafios no online e na internet diários. Por fim, para terminar a minha apresentação, temos também, caso seja do vosso interesse, temos 2 cursos atualmente abertos, são totalmente gratuitos. São 2 cursos que são mais específicos. Um deles, tal como os nomes estão aqui indicados, um deles acaba por ser mais aqui ao nível da gestão dos riscos de cibersegurança nas organizações, e o outro acaba por ser mais focado na questão da continuidade de negócio, que acaba por ser aqui a gestão da continuidade de negócio. Como também está aqui indicado, são 2 cursos. O primeiro, o Gestão dos Riscos, que já conta com mais de 11.300 inscrições e neste caso, de alunos formandos que já iniciaram o seu curso. E o curso de Gestão de Continuidade de Negócio, já temos aqui mais de 4.800 inscrições. São totalmente self-paced, ou seja, são totalmente feitos ao ritmo, ou poderão ser feitos ao ritmo neste caso, do formando. Não existe a obrigação de fazer em determinado dia e no dia a seguir ter que fazer um determinado passo. Não existe essa obrigação. O utilizador ou o formando tem totalmente liberdade para executar o curso à sua medida, à medida que lhe é possível. É estimado que os cursos tenham uma duração de cerca de 10 horas cada um. Poderá ser feito em mais ou em menos, é apenas uma estimativa. E é algo que estes cursos também foram revistos o ano passado, estão agora a terminar. Eles têm um período de 1 ano. Um deles estará a terminar agora em abril e o outro terminará em junho, salvo erro. Portanto, convido-vos a fazer, caso seja do vosso interesse. Tem algumas informações que poderão ser úteis e que vocês depois poderão até guardar e usar no vosso dia-a-dia, caso vos seja útil. E convido-vos então depois a darem uma vista de olhos e dizerem o que é que acharam e se é importante para vós e se tem então impacto no vosso dia-a-dia e para o vosso conhecimento, se é interessante. Pronto, e termino assim a minha apresentação. Obrigada, Bruno, pela excelente apresentação, realmente muito útil, com imensos detalhes que fazem a diferença. Tal como vos tínhamos dito, temos agora aqui um momento de sessão de esclarecimentos, de perguntas. Temos neste momento uma pergunta que foi colocada pela Sandra Vaz, em que a pergunta o que diz é: ao guardarmos as nossas palavras-passe online, também não arriscamos a ter este fecheiro vulnerável a um ataque ao vírus informático? Uma pergunta muito interessante. Bruno, como é que podes ajudar aqui a Sandra? Aqui, pronto, há aqui 2 vertentes. Eu vou deduzir que estamos a falar aqui ao nível da gestão de passwords, ou seja, do gestor de palavras-passe, e que a pergunta seja feita no sentido de se nós estamos a guardar neste gestor, não há esta possibilidade de nós também termos as nossas palavras-passe comprometidas, digamos assim. Eu vou olhar mais nesta perspectiva. Nesta perspectiva, e tal como a Sandra, julgo que foi Sandra. Sim, Sandra Vaz. Sim. Tal como a Sandra disse, é verdade, e isto poderá acontecer, por exemplo, se nós
selecionarmos um determinado ou decidirmos utilizar um determinado software de gestor como gestor de palavras-passe, que seja de uma organização se calhar menos confiável, que não tenha as configurações ou não tenha as atualizações de segurança em dia, acaba por ter vulnerabilidades nos seus sistemas, poderá acontecer. E mesmo uma organização que também seja bem dotada dessas boas práticas, poderá acontecer uma vulnerabilidade ao nível dos sistemas da organização. O que é que acontece e porquê que acaba por ser mais difícil acontecer isto? Tal como eu disse durante a apresentação, ou seja, cada espaço individual, cada espaço nosso onde estão as nossas credenciais, acaba por ser o nosso cofre, digamos assim, acaba por ser um cofre que é nosso. E cada cofre de cada utilizador, digamos assim, é um cofre que está encriptado por trás. Portanto, mesmo que exista uma exfiltração de informação, uma vulnerabilidade que seja explorada e que tenha sucesso aos sistemas da organização, será algo que vai ser muito difícil, muito mais difícil ter acesso ao nosso cofre, digamos assim, à nossa base onde nós temos as nossas credenciais. Por exemplo, há uns tempos uma pessoa dizia-me se não era a mesma coisa que termos um Excel guardado com as nossas credenciais e depois termos, por exemplo, zipado com uma palavra-passe. Obviamente que o tipo de encriptação não é a mesma e obviamente que o tipo de detalhe não é o mesmo e acaba por ser muito mais fácil filtrar e conseguir ter acesso a um Excel. Isto é um exemplo. A um Excel que tenha as nossas credenciais do que termos então este cofre devidamente cifrado ou criptografado, com criptografia com alguma complexidade, ou bastante complexidade, digamos assim, e que será mais difícil, mesmo que exista aqui um incidente, terem acesso então a este nosso cofre e terem acesso, por fim, às nossas credenciais. Pronto, no fundo, é isto. Espero ter respondido. Contudo, se houver também mais algo... Eu penso que sim. Portanto, a Sandra estava-nos aqui a agradecer, Bruno. Gostávamos também de agradecer a tua disponibilidade e a tua explicação. Relativamente à apresentação, ela será enviada a todos os participantes e alguma questão que possa surgir, portanto, entretanto, alguma dúvida, por favor, enviem-nos um e-mail para comercial@amen.pt que nós depois, portanto, iremos esclarecer todas as questões que, entretanto, surjam. Gostaria também de relembrar que a equipa comercial da Amen, que, portanto, onde eu faço parte, eu e a Susana, sempre que tiverem alguma questão, por favor, enviem-nos um e-mail. Vou dar aqui a indicação do e-mail, comercial@amen.pt, que teremos muito gosto em dar seguimento, portanto, aos vossos pedidos. Susana? Muito bem, Paula, obrigada. É verdade, é assim, quero também agradecer, Bruno, uma vez mais, e a todos os participantes, este webinar que, sem dúvida, ajuda a esclarecer muitas questões. Paula, tu bem sabes também, clientes que às vezes com quem nós falamos, em que estas questões acabam por surgir associada a um sem número de serviços que nós disponibilizamos. E, portanto, aquilo que reforçamos é que se houver questões, coloquem, iremos dar resposta a todos. Em nome da Amen e também aqui da Ponto.pt, agradecemos a vossa presença e reforçamos que iremos enviar então a apresentação. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.